e estamos na transição entre a transmissão e aqueles que estão presentes. É muito bom estar aqui nessa manhã e compartilhar a mensagem de Deus com vocês, com aqueles que nos assistem também por meio da transmissão. Hoje é um sábado especial. Nós, como foi anunciado, estamos dando início à nossa semana de oração jovem. Nós planejamos esse momento e estamos dando início hoje, terminamos no próximo sábado. Você é o nosso convidado, se programe para estar aqui presente no próximo sábado, traga seus amigos, a você que assiste e que não pôde estar aqui hoje, que você se programe também para estar presente aqui na igreja conosco para celebrarmos o encerramento no próximo sábado. Muito bem, além disso, quero lembrar aos irmãos que orem por esse momento. Afinal de contas, a semana de oração, é um momento onde nós nos programamos para estar em conjunto, mais perto de Deus. E ore também em prol de um amigo, de um familiar seu, que você sente em seu coração que Deus pode trabalhar por aquela pessoa. E interceda por ele e se programe para convidá-lo a assistir às mensagens que serão transmitidas e para estar com ele aqui no próximo sábado. Tenho certeza que Deus vai operar grandes maravilhas em nossa vida, se formos fiéis a Ele. Muito bem, aqui tenho alguns artigos, são algumas camisas de tema jovem, algumas camisas também do Caleb. Nós vamos estar, durante a semana, nas transmissões, vamos estar fazendo algumas atividades durante a transmissão, assim que as pessoas que forem ganhando o brinde, nós vamos aí programar para entregar a essas pessoas, seja no próximo sábado ou em seguida. Vamos também estar com alguns livros para sortear, então vai ser algo muito bom. Muito bem, eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos para que possamos invocar a presença de Deus nesse momento e ao abrir a sua palavra. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te somos gratos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. A Tua graça, ela é infinita e ela nos alcançou. E em resposta a isso, em gratidão a isso, estamos aqui nessa manhã para ter um encontro contigo, para renovar a nossa aliança contigo. Nesse momento, Deus, ilumina as nossas mentes, se faz presente nesse lugar, para que possamos ouvir a Tua mensagem, que possamos ser transformados pelo Teu poder. Essas bênçãos te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A mensagem dessa manhã, ela é intitulada O Convite. E o texto que nós vamos meditar, ele se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos encontrar aí, na verdade, dois convites que foram feitos. João, no capítulo 1, a partir do verso 43, nós encontramos a experiência, nós encontramos o relato de duas conversões. A conversão de Filipe e de Natanael. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 43, dizendo o seguinte: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe apenas lhe responde: Vem e vê.
Jesus, vendo Natanael aproximar-se, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então Natanael lhe pergunta: de onde me conheces? Jesus respondendo lhe diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando tu estavas lá embaixo da figueira. Então Natanael exclama para Jesus: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe responde: porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que essa tu verás. E acrescentou: em verdade te digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós vemos então o momento em que, os dois momentos onde Filipe é alcançado por Jesus, ele é convidado por Jesus com apenas uma palavra: segue-me. Jesus se dirige a Filipe dizendo: segue-me. E Filipe agora transformado, Filipe agora tocado por Cristo, a sua primeira decisão é compartilhar aquela boa nova. E ele vai em busca de seu amigo, vai em busca de Natanael. E com euforia ele diz: Natanael, achamos aquele a quem escreveu Moisés, aquele que os profetas se referiam. Nós o encontramos. Mas nós vemos aí que a resposta de Natanael, ela não foi com a mesma euforia que Filipe apresentou. Natanael diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe, você está se escutando? Jesus de Nazaré, isso não bate bem. E nós podemos ver a atitude de Natanael como algo errado, mas a realidade é que esse pensamento de Natanael não era só dele. Natanael não estava pensando daquela forma sozinho. Na verdade, a grande maioria estava pensando daquele jeito. Todo o povo estava pensando daquele jeito. Porque se nós observarmos o contexto, os versos que antecedem esse relato, nós vamos notar que esse era o período onde João Batista estava anunciando a sua mensagem. João Batista estava alertando ao povo. João Batista trouxe um despertamento ao povo de Israel, de uma forma geral. Inclusive, os próprios líderes da igreja, os sacerdotes, eles foram alcançados por essa mensagem, foram marcados. E lá no versículo 19, por exemplo, eles enviam pessoas para interrogar a João Batista com o intuito de saber de onde vinha essa mensagem, por ordem de quem você estava falando. E nós encontramos aqui o interesse de todos. Todos estavam realmente ansiosos para a chegada do libertador, a chegada do Salvador, aquele que era o descendente de Davi, aquele que traria novamente a glória de Israel, a glória que havia sido perdida. E porque a realidade é que essa mensagem de João Batista, ela marcou o povo de uma forma tão grande, em razão de que a voz profética havia cessado há muito tempo. Desde o tempo do retorno do exílio babilônico, Israel não tinha profetas entre eles. Então, quando João Batista chega com uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de confissão, de transformação, aquilo era o que o povo precisava. Eles não se davam conta, mas eles precisavam de uma reforma dentro deles. E eles foram marcados por aquela mensagem. E embora eles também conheciam as profecias messiânicas, as profecias que anunciavam a chegada do Messias, as 70 semanas anunciadas por Daniel. Então tudo isso fez com que o povo estivesse em expectativa, em ansiedade pela chegada do Messias. Essa era a expectativa da restauração do reino. E embora João repetidas vezes anunciou a Jesus e apontou para Jesus dizendo: este é o Cordeiro de Deus, esse é o Messias, a dureza do coração daquele povo
não conseguiu aceitar a Jesus. Eles não puderam contemplar a glória que estava sobre Jesus. Por exemplo, no momento do batismo de Jesus, onde a glória de Deus é derramada sobre ele, onde o Espírito Santo se fez presente ali, muito poucos puderam contemplar a realidade daquela cena. Muito poucos puderam realmente ver o que estava se passando ali. E a razão disso era justamente pela dureza do seu coração. Embora a mensagem de João Batista houvesse alcançado os seus ouvidos, eles tivessem se dado conta de que necessitavam de uma mudança, a mudança nunca havia sido feita. Então, os seus olhos ainda não estavam habilitados a ver a glória de Deus em Jesus. E por isso, a única coisa que eles viram, ao olhar para aquele que João apontava, era um homem simples, um homem que não correspondia às suas expectativas. Eles viram um homem que não tinha posses, um homem que não tinha nenhum aspecto de realeza, nenhuma influência. Aqueles que o cercavam não tinham influência na sociedade. Então, isso fez com que o preconceito, a rejeição deles fosse maior. Então, olharam para Jesus e disseram: esse é o Cristo? Esse é o libertador que nós estamos esperando? É desse que os profetas falaram? E essa foi, infelizmente, a realidade que se passou naquele momento da história. Eles rejeitaram, para eles era impossível aceitar aquela pessoa como o libertador. E se nós pararmos um pouco para pensar em nossa realidade hoje, não é tão diferente daquela que Jesus presenciou, que Jesus vivenciou em seu tempo. O mundo lá fora, aqueles que se professam também ser cristãos, que professam crer na palavra de Deus, eles esperam um Deus que lhes dê glória, que lhes dê condições, que lhes dê poder, que eleve a situação deles. É isso que eles esperam, um Deus que satisfaça as suas expectativas, assim como o povo esperava. E quando eles se dão conta de que esse não é o plano de Deus, essa não é a intenção de Deus para as nossas vidas, eles se frustram, eles se decepcionam, assim como o povo nos tempos de Jesus também o fizeram. E essa era a realidade que Natanael se encontrava. Embora ele tivesse sido alcançado pela mensagem de Jesus, pela mensagem de João Batista, melhor dizendo, Filipe também foi alcançado por essa mensagem, mas eles não aceitaram a princípio, não aceitaram a Jesus como ele era. Um pequeno grupo de pessoas aceitou. Entre esse grupo reduzido estava André e João. Nós vemos também aqui no relato, nos versículos anteriores, a partir do verso 35, nós vamos ver que André e João eram discípulos de João Batista. E a mensagem havia tocado realmente o coração deles. Ao verem Jesus, eles não o julgaram. Eles não partiram para os padrões que eles tinham. Eles tentaram aceitá-lo da maneira como viram, na simplicidade que Jesus estava. Resolveram não julgá-lo sem antes conhecê-lo. Essa foi a fé expressada por André e por João. Uma fé que operou pelo amor. O amor, a mensagem que havia tocado o seu coração. E é dessa fé que nós necessitamos. Uma fé que opera por amor. Porque essa fé, ela vai nos habilitar a ter o conhecimento das coisas eternas. Se nós tivermos uma fé que opera pelo amor, o amor a Cristo, o amor àquela mensagem que nos alcançou, nós vamos ser capazes de compreender os planos de Deus para a nossa vida, de ver realmente a Deus como Ele é, e não como nós esperamos que Ele seja. Todo que ama, esse conhece a Deus. É um princípio básico. O amor, sem o amor nós não conheceremos a Deus. E desse pequeno grupo que mencionei de André e João, o oposto era a grande maioria. Entre eles estava Natanael e Filipe.
Mas o que vemos aqui é que quando Filipe foi encontrado por Jesus, ele mudou completamente o seu pensamento. Jesus, ao contrário dos líderes da época, não quis argumentar com Filipe. Ele não quis defender a sua posição ou dar razões para crer que ele era o Messias. Ele apenas disse, segue-me. Jesus chegou para Filipe e disse, segue-me. Veja o meu exemplo, veja o que eu faço. Não faça o que eu lhe ensinar, veja o meu exemplo. E aquilo transformou o coração de Filipe. Aquilo fez com que Filipe agora fosse uma nova criatura. Os conceitos que ele tinha foram transformados. E essa transformação fez com que ele não ficasse calado. Ele realmente não podia guardar aquela boa nova para si. Após ser transformado por Jesus, Filipe corre em direção ao seu amigo Natanael. Seu amigo Natanael que se encontrava no bosque. Natanael, por sua vez, ele ainda não havia se encontrado com Jesus. Ele ainda estava, embora o seu coração ardesse com o desejo de conhecer a verdade sobre Jesus, a verdade que Deus lhe queria revelar, a sua mente ainda estava presa aos conceitos, aos padrões humanos, ao que os líderes religiosos estavam dizendo. Eles não aceitavam, então, realmente, talvez esse não seja o Messias. Natanael tinha esse conflito dentro dele. Ele ansiava conhecer a verdade, mas os seus preconceitos o impediam. Então, a decisão de Natanael é se retirar. Ele se ausenta de todos e vai para o bosque, vai para embaixo de uma figueira. Ele começa a meditar, começa a refletir sobre tudo aquilo o que havia passado em sua trajetória, tudo aquilo que ele havia aprendido sobre o libertador, a mensagem que João Batista havia pregado, as profecias que falavam sobre Jesus. Tudo aquilo ele começou a pensar. E em oração, o Espírito de Profecia diz que ele estava ali em oração. E pede a Deus, ele clama a Deus que lhe mostrasse a verdade. Ele tinha esse conflito dentro de si, mas a vontade de conhecer a verdade era maior do que qualquer preconceito. E como uma resposta à sua oração, quem vem ao seu encontro? Seu amigo Filipe. O Espírito Santo agora utilizou aquele homem que havia sido transformado por Jesus para alcançar o seu amigo. E Filipe vai em direção a Natanael em euforia, dizendo, achamos aquele a quem Moisés escreveu, achamos aquele que os profetas escreveram, não precisamos procurar mais. E essa mensagem de euforia, infelizmente, ela não foi recebida com 100% da euforia que foi dada. Embora Felipe houvesse sido alcançado por Jesus, houvesse sido transformado, agora ele já estava seguindo os passos do mestre. Ele já era um obreiro de Deus, ele estava indo em busca do seu amigo, mas o seu amigo o recebeu de uma forma que ele talvez não esperasse. Quando ele diz, Jesus, o Nazareno, o filho de José, todo o preconceito, todo o julgamento voltou à mente de Natanael. E Natanael, na sinceridade do seu coração, disse a Filipe, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe, sejamos racionais. Você realmente crê que de Nazaré vai vir o nosso libertador? Mas Filipe, ele havia se encontrado com o mestre. Ele agora, com pouco tempo que passou, ele aprendeu muito mais do que se tivesse vivido toda a sua vida aprendendo dos líderes da igreja. Ele já aprendeu com o mestre e seguiu os seus passos. Ele não quis argumentar, ele não quis defender a Jesus. Ele só disse, vem e vê. Prove por você mesmo. Veja
aquilo que eu vi. Talvez as minhas palavras elas não vão te convencer, mas se você vê o que eu vi, você vai se convencer. Então, Natanael, meio que relutante, meio que em ceticismo ainda, ele resolve ceder ao pedido do seu amigo. E, embora em conflito, ele vai, e ao aproximar-se de Jesus, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o mestre já sabia quem ele era. Já havia olhado para ele e já sabia tudo o que estava passando na mente dele. E fala justamente o que encontramos no verso 47. Jesus diz a Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, eis um verdadeiro homem, um homem de sinceridade em seu coração. Um homem que realmente está buscando servir a Deus como um verdadeiro israelita. E Natanael ele não esperava aquela declaração. Natanael não era aquilo que ele imaginava que seria as primeiras palavras daquele que se denominava o Messias. Então, ele responde: de onde você me conhece? Por que você está falando isso sobre mim? A gente nunca se viu, a gente nunca se falou, mas é claro que Jesus conhecia Natanael. Jesus, ele conhece a cada um de nós. Ele viu a sinceridade no coração de Natanael. Embora a dúvida estivesse em sua mente, mas em seu coração ardia o desejo de conhecer a verdade de Deus. E Jesus viu isso em Natanael. Então, Jesus lhe responde: antes de Filipe te chamar, antes mesmo que Filipe te chamasse, eu já te vi, eu já te conheci. Quando tu estavas lá embaixo da figueira, eu vi o conflito que você estava. E eu sei quem é você, eu te conheço. Para Natanael, então, aquilo foi suficiente. O Espírito Santo, que havia respondido a sua oração, lá embaixo da figueira, por meio de Filipe, agora, mais uma vez, falava ao seu coração, por meio das palavras de Jesus. Agora, como que num piscar de olhos, o seu coração havia sido transformado. A sua mente, os preconceitos, o julgamento que ele tinha em sua mente, havia sido deixado de lado, havia sido esquecido. E a única coisa que ele pôde dizer, olhando para o mestre, ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquele encontro com Jesus mostrou realmente que aquilo que Filipe havia dito: vem e vê, prova por você mesmo, você vai ver aquilo que eu vi. E naquele momento, Natanael viu realmente que Jesus era aquele esperado, aquele libertador esperado. Natanael agora era um homem transformado. E quem sabe, se ele houvesse cedido ao seu preconceito, se ele houvesse cedido ao julgamento lá embaixo da figueira e rejeitado o convite de Filipe, ele nunca haveria se encontrado com Jesus. Ele nunca haveria sido transformado. Ele seria assim como o resto, a maioria estava sendo, rejeitando a Jesus. E, meus irmãos, quem sabe hoje, preconceitos, os padrões que nós temos em nossa mente, os padrões que o mundo impõe a nós, não estão impedindo que nós nos acheguemos a Deus verdadeiramente, nos acheguemos a Deus de forma sincera. Estão nos impedindo que nós sigamos a Jesus da maneira como Ele nos ensinou. Quem sabe nós estamos nos deixando levar pelo que a maioria está fazendo. Assim como o povo todo estava em rejeição a Jesus, quem sabe nós hoje estamos relutantes em seguir Jesus com sinceridade. Estamos dando ouvidos àqueles que se dizem ser autoridades no assunto. E não estamos sendo sinceros em clamar a Deus, como fez Natanael. Estamos deixando de buscar a Deus com sinceridade em nosso coração. Hoje, mais do que nunca, é o momento de nós fazermos um exame pessoal, de olharmos dentro de nós, com a ajuda do Santo Espírito, e abandonar tudo aquilo que nos impede de ir até Cristo, de responder o seu chamado.
abandonar tudo aquilo que nos impede de seguir o seu exemplo. Devemos clamar ao Espírito Santo, assim como fez Natanael. E assim como ele foi respondido, Deus nos promete que também seremos respondidos. Nessa manhã nós possamos buscar uma transformação das nossas mentes. Meu convite é que busquemos a Deus com sinceridade e que, mesmo que tenhamos dúvidas, assim como Natanael teve, mesmo que tenhamos ainda receios, nós sejamos sinceros ao convite que nos faz o Espírito Santo, ao convite que Jesus nos estende. E Natanael, Natanael, então, ele foi transformado por Jesus. Natanael, ele foi transformado, ele foi mudado por Jesus. Assim nós também devemos ser, devemos responder ao chamado que Jesus nos faz. Assim como André e João ouviram ao convite de Jesus. E se nós vemos aqui no versículo 41, onde Jesus, ele após convidar a André e a João, qual é a primeira coisa que André faz? André também se tornou um obreiro. André se tornou um discípulo de Jesus. Ele foi em busca do seu irmão. Ele foi em busca de Pedro. Da mesma forma, Filipe, ao ouvir o convite de Jesus, ele foi em busca do seu amigo Natanael. Assim também nós devemos fazer. Nós temos, sem dúvida, alguém em nosso círculo familiar, em nosso círculo de amigos, que talvez precise ouvir a mensagem, precise ouvir o convite de Jesus. Vem, vê, segue-me. Talvez nós não estejamos fazendo esse convite a essas pessoas. Estejamos esperando que, quem sabe, o pastor, quem sabe o ancião ou alguém que tenha mais conhecimento, alguém que saiba mais do que eu, essas pessoas é que devem fazer isso. Eu não tenho capacidade. Mas, se nós verdadeiramente somos seguidores de Cristo, se nós verdadeiramente aceitamos com sinceridade o seu convite, convidar a outros será o nosso maior prazer. Assim como foi para André, assim como foi para Filipe. Filipe disse a Natanael: vem e vê. Assim nós também devemos fazer. Devemos mostrar aos outros a Jesus Cristo. Não por nossas palavras, não argumentando, não por doutrinas, mas por aquilo que nós fazemos. Existe um pensamento, não me recordo o autor, mas ele diz que nós devemos pregar constantemente. E se necessário, quando necessário, devemos usar as palavras. A nossa vida, ela deve ser uma pregação. O nosso exemplo, aquilo que fazemos deve mostrar a Cristo. Mostrar que nós o aceitamos, que nós o conhecemos. E Jesus, ele estende uma promessa a todos os que o aceitam. Aqui no verso 50, Jesus disse: porque eu te disse isso, porque eu disse que te vi embaixo da figueira, tu crês? E aí vem a promessa: pois maiores coisas do que essa tu verás. Agora que me aceitasse, Natanael, tu vais ver coisas mais magníficas, coisas maravilhosas do que essa. Em verdade, eu te digo que tu verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo a Natanael é que, e para nós hoje ele diz, é que pela sua vitória na cruz, ele venceu o pecado. E Jesus é a ponte que liga o céu e a terra. Jesus é a ponte, é o elo que liga a Deus e a humanidade. E por meio dessa ligação, os anjos estão desejosos de operar, de estar em trânsito constante, operar para nos auxiliar a descobrir mais sobre Jesus e também a nos auxiliar a fazer novos discípulos, a estender o convite de Cristo a outras pessoas.
Então, nessa manhã, se é o seu desejo, na sinceridade do seu coração, aceitar o convite de Cristo, vem e vê, segue-me. Se é o seu desejo ser um instrumento utilizado nas mãos de Deus para guiar pessoas a Ele, eu lhe convido a se colocar de pé e que nesse momento possamos nos consagrar, possamos entregar a nossa vida a Deus. Essa semana de oração ela está só começando. Hoje foi estendido o convite a você, o convite para seguir o exemplo de Jesus. Então, que você possa confiar nele e possa esperar que muito mais ele vai oferecer a nós, muito mais ele tem para nos mostrar. Oremos. Grandioso Deus, te somos gratos, Senhor, porque a tua palavra, ela é maravilhosa. A tua palavra, ela nos inspira. E pelo exemplo dos teus filhos, pecadores como nós podemos ver que tu nos aceitas, Senhor, da maneira como somos. Quem sabe, Senhor, em nosso coração nos resta dúvidas, nos resta algo que nos impede de te seguir verdadeiramente, Senhor. E se isso está acontecendo, que o teu Santo Espírito possa nos transformar, Senhor. Que a partir de hoje possamos decidir verdadeiramente estar ao teu lado, te conhecer, te seguir, fazer da forma como tu fizeste, sendo discípulos e mostrando a outros a tua pessoa, Senhor, em nós. Aquilo que fazemos, na maneira como negociamos, na maneira como tratamos uns aos outros, que possamos mostrar a Jesus. Senhor, que a nossa vida possa ser transformada, que durante essa semana nós possamos ter uma ligação forte contigo e que isso possa sempre crescer, Senhor. Dá-nos um sábado de paz, um sábado de bênçãos na tua presença. Nós te imploramos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele
ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão para toda culpa e dor? Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é para toda culpa e dor. Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Jesus Cristo é tudo para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o Muito bem. Então, estendemos aí mais uma vez o convite para que você possa acompanhar a nossa semana de oração. Essa semana vamos estar transmitindo a partir de amanhã, a partir das 7 horas. Vamos divulgar o link nos grupos, nas redes sociais, para que vocês possam acompanhar a programação da Semana de Oração Jovem. E que Deus possa nos abençoar nesse sábado e que possamos ir em paz aos nossos lares. Um bom sábado.